Olá, pessoal. Meu nome é Paulo Matias. Eu sou professor do Departamento de Computação da UFSCar. Eu sou entusiasta de segurança da informação, faço algumas pesquisas independentes há bastante tempo, mas a minha formação acadêmica não é exatamente na área. Eu fiz doutorado em instrumentação para neurociência no Instituto de Física de São Carlos, da USP, e por isso eu gosto bastante de trazer interdisciplinariedade para a área de segurança, que eu acho importante. Eu acho que quando a gente tem uma visão mais global, a gente consegue, às vezes, encontrar algumas falhas que não seriam encontradas caso a gente ficasse muito focado só numa área específica. A gente consegue ter uma visão mais global, inclusive até de processos de segurança. Atualmente, a minha pesquisa se concentra nas áreas de comunicação de dados, arquitetura de computadores e segurança. E aqui nessa apresentação vou falar um pouco sobre CTFs e nessa área de CTFs, minha experiência relevante é que eu sou parte do comitê de organização do Pound2Win desde 2016. Então essa apresentação vai ser dividida em 4 partes. Primeiro eu vou contar um pouco da história dos CTFs, depois eu vou falar um pouco sobre a atualidade, né? Como que os CTFs atingiram maturidade aqui no Brasil, em específico. Depois eu vou falar um pouco da minha pesquisa relacionada a CTFs. Então, como organizador de um CTF, surgiram alguns problemas de pesquisa em segurança que foram aplicados às próprias competições. E, por fim, vou falar um pouquinho sobre interações, alguns desafios que a gente desenvolveu para tentar incentivar as pessoas a ter essa interdisciplinariedade dentro de segurança. Então, os CTFs surgiram muito provavelmente lá na DEFCON, né, que é um evento extremamente conhecido, organizado anualmente em Las Vegas. Pelo que se tem notícia, o primeiro CTF foi na 4ª edição da DEFCON, que aconteceu em 96. Foi organizado por uma equipe chamada GUNS. Tá? Foi bastante simples o primeiro CTF, tinha poucos servidores disponibilizados por essa própria equipe GUNS, e eles decidiam os pontos, então não tinha um sistema de pontuação automático. Desde então, a DEFCON teve CTF em todas as edições dela, né? Então, todo ano tem uma edição, desde 96 até agora, 2021, sempre teve um CTF novo. E eles estão sempre renovando quem são os organizadores, né? Porque é normal, depois de alguns anos, a equipe que organiza os CTFs acaba tendo outros interesses, etc. Então é interessante renovar, e isso já aconteceu 6 vezes, tá? De trocar a equipe que organiza esse CTF da DEFCON. Esse é o primeiro vencedor, ele venceu as primeiras 2 edições do DEFCON CTF, é o Hasnor. Ele é um membro do Cult of the Dead Co., que é uma das equipes mais antigas de segurança ainda em atividade. Essa é uma foto dele não no CTF, mas é uma foto dele fazendo uma apresentação na DEFCON de 99 sobre uma ferramenta que os mais antigos talvez conheçam, que é o Back-Office 2000, tá? Que era um cavalo de Troia open source que o grupo dele desenvolveu e serviu bastante para pesquisa de segurança ofensiva na época. Em 2003, já com novos organizadores, a DEFCON introduziu uma etapa qualificatória para decidir quem que ia participar das finais, que envolvia de fato testes de invasão a servidores. Tá? Então, para escolher quais equipes que poderiam chegar a essa etapa final, eles introduziram essa etapa qualificatória, que era baseada em perguntas e respostas. E daí atribuiu-se a esse estilo de competição o nome estilo Jeopardy, né? Em referência a um jogo chamado Jeopardy, que é um jogo de perguntas e respostas, que é bastante comum lá nos Estados Unidos, né? Tem até programas na TV e etc. Aqui nessa foto da esquerda, não é a qualificatória da DEFCON, tá? É só uma referência. Essa foto, inclusive, é anterior aos CTFs, tá? Ela é de 95.
e eles já faziam jogos de perguntas e respostas, tá? Com a plateia, o integrante da plateia se levantava lá, levantava a mão e falava, eu sei a resposta, dava a resposta, e eles faziam um jogo desse tipo. Isso provavelmente foi a inspiração para eles fazerem as etapas qualificatórias modernas, que consistem num conjunto de problemas de categorias diversas, e daí cada problema tem uma resposta que a gente chama de flag, que é enviada para dar pontuação para a equipe. E daí os melhores colocados nessas qualificatórias são escolhidos para final, que é em outro modelo, que hoje é o Attack Defense, em que as equipes têm que atacar os servidores de outras e defender seus próprios servidores. No Brasil, o primeiro CTF que se tem notícia é um CTF que foi realizado na 4ª edição do H2HC, um evento bastante famoso aqui no Brasil, que ocorreu em 2007. Aqui tem um enunciado do problema. Houve 36 equipes inscritas, com mais de 75 pessoas participando. No entanto, ninguém conseguiu resolver o problema no prazo que havia sido dado pelos organizadores, tá? Nessa primeira edição. Mas foi o início aí, e desde então, salvo engano, aí, todo ano o H2HC tem um CTF. Durante o evento. O formato Jeopardy foi introduzido no Brasil, muito provavelmente, pelo Hack and Roll, que é um CTF que era organizado pela equipe INSERT, Information Security Research Team, da Universidade Estadual do Ceará. A primeira edição foi em 2010, depois teve uma segunda edição em 2012, tá? Isso aqui é um dos poucos artefatos que a gente tem hoje ainda na internet sobre essa competição, tá? Eram problemas bastante simples, mas foi interessante porque foi bastante divulgado e isso daí começou a trazer mais a cena de CTF para dentro do Brasil. E aí a gente chega aos dias atuais, que é o que a gente chama de vai chamar de maturidade aqui, que é quando os CTFs começaram de fato a entrar aí no cotidiano dos profissionais de segurança no Brasil. E o primeiro grande movimento nesse sentido foi o Hack a Flag, que é o CTF da RoadSec, que é dos mesmos organizadores do MindTheSec, que foi o principal responsável pela divulgação e popularização dos CTFs no Brasil. Então foram eventos amplamente divulgados na mídia. O próprio RoadSec é um evento que acontece em várias cidades ao redor do país, que tem amplo alcance entre jovens, e com isso os CTFs de fato começaram a entrar na boca aí da população e dos jovens entusiastas em segurança, atraindo aí muita galera nova para essa cena. Primeiro passo que eu diria, o segundo passo que eu diria dessa fase de maturidade foi a internacionalização. Então, em 2016, alguns CTFs que eram só brasileiros, inclusive um deles é o Palm Twin, ele começou como um pequeno evento em 2014, dentro de um evento beneficente. Foi aberto para a internet, para pessoas que não estavam dentro do evento. Em 2016 ele resolveu se tornar internacional. Por que que isso aconteceu? Isso aconteceu porque nos anos anteriores, 2014 e 2015, em edições do Palm Twin e do Hack and Roll, teve a participação de uma equipe ucraniana, tá, o DCUA, que, como esses CTFs estavam disponibilizados na internet, eles viram lá, tem CTF brasileiro rolando, e daí eles falaram, vamos participar. E aí eles usaram tradutores automáticos, tá? Os problemas estavam só em português, mesmo assim eles usaram tradutores automáticos para poder participar desses eventos. Aí em 2016 foi quando eu entrei na equipe de organização do Palm Twin, e a gente discutiu e falou, já que tem equipes de fora do Brasil interessadas em participar dessas competições,
Vamos colocar os enunciados em duas línguas, português e inglês, e vamos divulgar internacionalmente. Tá? E daí cadastramos o Pound no CTF Time. O CTF Time é uma plataforma bastante conhecida na cena internacional, ela existe desde 2011, ela faz um ranking global. Então ela calcula uma média de desempenho, considerando pesos de acordo com a dificuldade das competições, em todas as competições que estão cadastradas nela. E daí as equipes conseguem saber como que elas estão em relação às outras equipes do mundo. E esse movimento foi seguido por outros organizadores brasileiros. Em dezembro do mesmo ano, o 3DS CTF, organizado pelo 318BR DSEC e Sucuri CTF, seguiu o mesmo caminho. Hoje, infelizmente, depois de 2 edições, o 3DS CTF não foi mais oferecido, não aconteceu mais, mas o Pound to Win continua acontecendo anualmente. Felizmente, a gente tem conseguido organizar edições todo ano, e a gente teve 6 edições internacionais ao todo, de 2016 até 2021. E temos também na cena recente o Fire Shell CTF, que teve 2 edições em 2019 e 2020. E o Pound to Win, a gente todo ano tenta construir uma história para causar uma maior imersão dos participantes. Né? Então, esse ano, agora, a gente fez uma história fictícia, no qual a gente tinha uma personagem, que era a Laura, que era uma hacker dentro de uma utopia que teria sido construída no futuro na ilha de Fernando de Noronha, e daí eles teriam renomeado essa ilha para Ilha de Risa. E daí tinha toda uma conspiração do governo, etc., que ela descobria aí por meio do hacking e tentava combater. Essa edição também de 2021 a gente obteve destaque internacional, porque a gente foi escolhido como uma das qualificatórias da DEFCON CTF. Então a DEFCON, todo ano, os organizadores da DEFCON, eles fazem a sua própria qualificatória, aberta pela internet para todo mundo, mas eles também escolhem alguns CTFs de destaque internacional para eles pegarem o primeiro colocado nesses CTFs e classificarem para as finais, além do pessoal que foi bem no próprio CTF deles, né, qualificatória deles. E esse ano, os CTFs que foram qualificatórias foram o Pound to Win, junto com o Hitcon CTF, que é um CTF extremamente tradicional, organizado pelo mesmo pessoal que organiza um congresso super importante em Taiwan, que é o Hitcon. O HXP CTF, que é um CTF que é organizado dentro do congresso anual do CCC, do Chaos Computer Club, que também é extremamente tradicional. E o Played CTF, que é organizado por uma equipe da Carnegie Mellon University, o PPP, que é uma equipe que, ao longo de vários anos consecutivos, conseguiu ficar nas primeiras colocações do ranking mundial de CTF Time, equipe de CTF de extremo destaque. No entanto, a gente ainda tem alguns desafios, né? Então, apesar de a gente ter uma equipe brasileira organizando um CTF que serve como qualificatória para as finais da DEFCON, a gente não tem nenhuma equipe brasileira que foi bem nessas competições, né, ou nessas qualificatórias externas, ou na qualificatória da própria DEFCON, a ponto de conseguir se classificar para participar das finais do DEFCON CTF em Las Vegas. Então isso ainda é um desafio. A gente espera aí que nos próximos anos a gente tenha alguma equipe brasileira participando desse CTF, que é o mais tradicional, é o primeiro CTF que foi promovido no mundo, que existe até hoje. E um outro desafio é que o máximo de brasileiros no top 50 do CTF Time foi de 2 equipes em 2019, que foi o ELT, que é a equipe que organiza o Pound to Win, e o Fire Shell. Tá? Atualmente está apenas o ELT nesse ranking de top 50. Esse ranking de top 50 é bastante importante, porque é o ranking considerado, são as posições consideradas a nata das equipes de CTF internacionais, e elas conseguem, por exemplo, dar nota para eventos, mesmo se elas não participarem desses eventos. Essa a confiança que é dada para essas equipes que ficam nas 50 primeiras colocações.
Aqui a gente tem algo que, ao mesmo tempo, é animador e ao mesmo tempo é um desafio, porque a gente não sabe a causa exata dessa queda em 2021, a gente não sabe se precisar, se foi por causa da pandemia ou se foi uma redução de interesse mesmo de equipes brasileiras em CTFs internacionais, mas a gente vê que até 2020 a gente teve um crescimento bastante expressivo de equipes brasileiras com cadastro ativo no CTF Time. O que eu considero como cadastro ativo? Equipes que participaram de pelo menos um CTF internacional no ano. Tá? Então a gente teve aumento até 2020, agora em 2021 a gente teve um decréscimo. Tá certo que a gente ainda não chegou no final do ano, esses números podem melhorar, mas acho que a tendência é a gente ter um decréscimo esse ano. E é um desafio saber se isso é por causa da pandemia mesmo ou se está faltando divulgação, se a gente precisa divulgar mais. Bom, vamos agora para a pesquisa, né? Desafios que surgem da própria organização de competições. Então, lá em 2017, quando a gente estava organizando a segunda edição internacional do Pound to Win, terceira edição se contar a primeira, que foi apenas nacional, a gente estava preocupado com o problema que a infraestrutura de CTFs rotineiramente sofria ataques das equipes. Geralmente o pessoal ataca e só informa a organização que fez o ataque, eles não tentam passar despercebidos nem nada do tipo. No entanto, isso daí é bastante ruim para a reputação das competições, então a gente queria evitar sofrer esse tipo de ataque. Aqui a gente tem um exemplo de uma competição que nos instantes finais alguém hackeou a plataforma da competição e inscreveu uma equipe chamada o placar está vulnerável e começou a mandar todas as flags, conseguir todos os pontos da competição e passou a todo mundo. Por que isso acontece? Aí a gente tem aquele velho ditado popular, né, casa de ferreiro, espeto de pau. A maioria das plataformas usadas para organizar essas competições armazena até hoje, né, as flags, as claras no servidor. Então, se alguém consegue invadir o servidor, consegue obter acesso a todas as flags. E não só isso, a pessoa também poderia cadastrar as respostas diretamente no banco de dados e não teria como alguém saber se isso foi por meio de uma invasão ou se foi resolvendo os problemas de fato. Para resolver isso, em 2017 a gente desenvolveu uma pesquisa, a gente criou uma plataforma chamada NIZK-CTF, que é usada até hoje no Pound to Win. A NIZK é uma sigla de Non-Interactive Zero Knowledge CTF. Ela usa provas de conhecimento zero. O que são provas de conhecimento zero? São formas de você convencer uma entidade no protocolo, que pode ser um servidor ou uma entidade descentralizada, de que você conhece um determinado valor sem revelar esse valor. E no caso a gente conseguiu reduzir essas provas na situação do CTF para um conjunto simples de 2 assinaturas criptográficas. Com isso, as flags deixam de circular as claras no servidor. Então, se alguém invadir o servidor, não vai ter acesso às flags, vai ter que realmente resolver os problemas para obter as flags. E a gente tem uma trilha de auditoria pública, então se alguém tentar mexer direto no banco de dados, isso vai ser detectado e dá para filtrar, dá para você restaurar a última versão válida. Tá? E tinha também uma arquitetura descentralizada, que a gente fez com medo de ataques de negação de serviço. Então, em vez de ter digamos assim, um servidor da competição, a gente tinha um robozinho na AWS Lambda, que funcionava parecido com um robô de integração contínua, que é usado aí para fazer testes em repositórios de código, etc. Ele validava submissões e o endereço desse robô ficava oculto, ninguém tinha acesso direto, tá? Fica só cadastrado no GitHub, e o GitHub servia como base de dados de submissões. No entanto, a gente teve novos problemas. Essa plataforma ela tinha pouca usabilidade, as primeiras versões dela eram por um utilitário de linha de comando, as pessoas não gostavam de ter que instalar esse utilitário, a gente fez melhorias nisso, a gente criou um container Docker para as pessoas poderem só baixar o container Docker e rodar, mas as pessoas continuavam não se sentindo confortáveis de usar algo por linha de comando.
Tinha um problema também do desejo de anonimato por parte dos usuários, eles não queriam usar as contas profissionais, alguns usuários não queriam usar as contas profissionais do GitHub para logar na plataforma. O GitHub, nos termos de serviço, ele desencoraja as pessoas a criarem contas novas para tarefas específicas. Então, as pessoas não queriam fazer isso também. E com isso a gente teve diversas iterações de desenvolvimento. A gente começou fazendo uma plataforma web que ainda usava o GitHub e era completamente compatível com o utilitário de linha de comando. Com isso a gente conseguiu dirimir algumas das reclamações, mas continuava a reclamação do desejo de anonimato. E, por fim, agora na última edição, a gente fez a remoção de serviços de terceiros. Então, em vez de utilizar o GitHub, a gente voltou para um servidor centralizado. A gente relaxou um pouco o protocolo de segurança, em vez da autenticação ser baseada em chave pública e privada, ela é baseada agora no usuário e senha. Isso foi uma reclamação de usabilidade dos usuários. Mas com isso a gente conseguiu manter uma segurança, propriedades de segurança acima ainda de outras plataformas que são usadas em outros CTFs e dirimir aí as reclamações de usuários. E a gente tem pesquisas futuras, porque nessa última edição aconteceu um incidente. Uma das equipes, a equipe que ganhou a competição, inclusive, a Dice Gang, eles guardaram flags. A gente chama isso de assambarcamento, que é uma tradução para o português da palavra em inglês hoarding, que é você guardar para si algo e ocultar dos outros, né? O que eles fizeram? Basicamente, eles resolveram os problemas, não submeteram as respostas e deixaram para submeter tudo no final da competição. Com isso, a equipe que estava em primeiro lugar, antes deles, que era a Underflow, relaxou, achou que já tinha ganho a competição e reduziu o ritmo. E no final eles foram passados aí surpreendentemente pela Dice Gang. A gente fez uma pesquisa de opinião. É uma prática controversa, algumas equipes acham que isso de guardar flags é parte do jogo, outras equipes acham que é uma conduta antidesportiva. No final das contas, as equipes falaram que o que pareceu consenso é que elas gostariam que a nossa plataforma tivesse pelo menos as mesmas propriedades das outras plataformas com relação a isso, ou seja, a pessoa tem que mandar a flag para o servidor para saber se está certa mesmo. Atualmente não é necessário, dá para fazer verificação offline, isso era algo proposital no protocolo, que a gente queria que continuasse funcionando mesmo se a plataforma caísse, para as pessoas pelo menos verificarem as flags, mas parece que as equipes preferem que seja necessário entrar em contato com o servidor para validar. Como que a gente resolve isso sem perder a nossa trilha de auditoria pública, né, que garante que o banco de dados não foi adulterado? Aí a gente tem uma solução que são assinaturas múltiplas, né, tem um MUSIG, que foi recentemente proposto para uso na rede Bitcoin, que pode ser usado para resolver esse problema e nós pretendemos usar em versões futuras da plataforma. Bom, essa plataforma levou a publicações científicas, a gente tem aqui duas publicações que a gente fez em revistas e eventos científicos. Teve uma publicação em 2018 na I3E Security and Privacy, e tem uma que vai sair esse ano no simpósio de segurança da informação em sistemas computacionais, que é Casa de Ferreiro, o espeto não é de pau. Fazendo uma piadinha também com aquele ditado popular. Por fim, vou apresentar aqui rapidamente algumas interações que a área de segurança pode ter com outras áreas de forma interdisciplinar nessas competições. Então, um problema muito interessante que a gente propôs na edição de 2018 do Pwn2Win era um problema de engenharia reversa em um circuito quântico. Então, a gente dava um circuito quântico que implementava o algoritmo de Shor, que é para quebrar o algoritmo RSA. Obviamente não dá para executar esse algoritmo porque a gente ainda não tem computador quântico viável, né, que tenha a quantidade de qubits suficiente, mas a ideia é que a equipe fizesse engenharia reversa desse circuito para descobrir basicamente qual a chave que está sendo quebrada.
E uma única equipe conseguiu resolver esse problema, foi a equipe Balsa. Isso daí foi interessante porque foi o primeiro desafio que envolveu engenharia reversa de um circuito quântico aí dentro dos CTFs. Já tinha acontecido em outros CTFs desafios envolvendo mecânica quântica, mas era relacionado à criptografia quântica. Não envolvia o grau de complexidade de você fazer uma análise de um circuito. E um outro desafio interessante, interdisciplinar, que eu elenquei aqui, foi um desse ano agora, que foi o primeiro desafio de radiofrequência envolvendo recepção real de sinais. Então a gente tinha um transmissor de verdade, as pessoas tinham que receber os sinais desse transmissor, então não era simplesmente dado um arquivo para elas com uma gravação de uma transmissão, elas tinham que ir atrás de receber. Como os times estavam ao redor do mundo, em vários lugares, eles podiam usar receptores públicos na internet para fazer isso. Então não tinha esse problema de localidade geográfica do time. Dava para receber pela internet ainda, mas tinha que correr atrás disso. E envolvia engenharia reversa de um protocolo de camada física. Então a gente dava um código-fonte em Python de um protocolo, e daí o competidor tinha que entender como que esse protocolo funcionava para poder decodificar, não tinha um decodificador pronto. Foi resolvido também por uma única equipe, a equipe Samurai. Aqui são algumas fotos da montagem, essa mais à esquerda são testes iniciais que a gente fez numa praça, e aqui a montagem quase final. É claro que a gente protegeu da chuva o computador depois disso, que foi feita na Universidade Federal de São Carlos, na UFSCar, onde eu trabalho. Isso daí é bastante interessante porque a gente nota que as equipes não têm ainda muito preparo para resolver esses problemas interdisciplinares. A gente vê que esses problemas aí que a gente propôs cada um deles foi resolvido por uma única equipe, mas propondo esses desafios a gente traz essas novas habilidades para as equipes estarem mais apuradas para resolver problemas inéditos do mundo real quando eles surgirem. Bom, agradeço pela atenção de vocês, aqui estão os meus contatos, eu vou ficar muito feliz em receber o contato de quem quiser saber mais sobre o Pound to Win, que é o CTF que eu organizo, ou qualquer assunto relacionado. Muito obrigado e ótimo resto de evento para vocês.